Olá, pessoal! Vamos começar mais um programa Bate-Papo com a Esmeralda. E hoje nós vamos falar sobre história. Sobre o curso de história. E nós chamamos aqui o professor de história. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Por favor, diga-nos o seu nome. Meu nome é Cássio Marcelo. Sim, professor Cássio Marcelo. Bom, a minha primeira pergunta é a seguinte. Professor, quando a gente faz o curso de história, depois da faculdade, nós saímos da faculdade sendo um historiador. E o historiador, ele atua em que área? Bom, muito bem. Geralmente o curso de história ele tem 4 anos de duração. E quando a pessoa se forma, se gradua em história, ela tem um campo de trabalho amplo. Geralmente, boa parte das pessoas que saem da graduação de História atuam como professores e professoras, ou seja, ensinando as crianças, das séries iniciais até o ensino médio. Porém, você pode continuar os seus estudos em História, porque a História está se movimentando, nós nunca estamos parados, A História ela continua, não é somente o passado. Então tem aquelas pessoas que continuam seus estudos, fazem uma pós-graduação, mestrado, doutorado e viram pesquisadores. É outro campo do historiador, além da sala de aula, entre outras funções que ele pode exercer, como consultoria para cinema, ele pode fazer uma pesquisa, vamos supor. Vamos fazer um filme de guerra. Vai ter um historiador por trás para trabalhar essa pesquisa para se fazer um filme depois. Então o campo é bem amplo. Olha, é amplo. Bom, e aproveitando, falando em cinema, não é? Que o nosso tema hoje com o professor Cássio é o cinema brasileiro. Professor, antes de nós falarmos sobre o cinema brasileiro, qual foi a primeira manifestação de cinema no mundo? Bem, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica do cinema, a raça humana, desde que ela começou a pintar nas paredes das cavernas, já sonha em ver imagem em movimento. Daí as pinturas rupestres. Milênios depois, na China imperial, há mais ou menos 5.000 anos atrás, começaram os teatros de sombra. Lá já é uma gênese do cinema. Mas o cinema propriamente dito começou com os irmãos Lumière, na França, em 28 de dezembro de 1895. Nossa! Em Paris. Faz tempo. Faz. Então essa foi a primeira manifestação do cinema, foi na França. E no Brasil? Professor, quando ocorre o cinema no Brasil? Ótimo. Essa invenção, que foi mais ou menos no finalzinho de uma época conhecida como Belle Époque, chega rapidamente no Brasil. Por quê? Nós temos aí uma espécie de primeira globalização. Chegam-se no Brasil os primeiros cinematógrafos. E a primeira exibição de cinema no Brasil se dá no Rio de Janeiro, em Copacabana, 7 meses depois da exibição dos Lumière, ou seja, em 8 de julho de 1896 chega o cinema no Brasil. Olha, então foi rápido, professor? Não demorou muito. 7 meses ou 6 meses depois? Logo depois, 7 meses depois da invenção do cinematógrafo pelos Lumière. Certo. Professor, me diga uma coisa. A televisão no Brasil demorou muito para chegar. Chegou acho que lá para os anos 40, não é? Então, eu acredito, desconfio, que antes da TV as pessoas iam muito ao cinema, não é? O que o senhor pode dizer dessa época, do Brasil e o cinema antes da TV? Que legal que você perguntou isso. Hoje as crianças pensam que a vida se resume em internet e televisão, mas há 30, 40, 50 anos atrás, ir ao cinema era um hábito muito gostoso, porque a TV não existia, então o cinema começa a se espalhar por várias cidades do Brasil, inclusive no interior, e acaba virando o quê? Uma diversão para a família frequentar o cinema, já que não havia televisão. Então naquele período as pessoas iam mais. E essa ideia de ver a imagem em movimento fazia com que filas se formassem para as pessoas assistirem aos filmes nos anos dourados, nos anos 50, nos anos 40, no pós-guerra.
Então, eu lembro, porque assim, tenho uma aparência assim, de muito jovem, né? Mas olha, eu já estou nesse mundo há um bom tempo, viu, professora? Eu lembro de uma época em que a gente via aquelas filas no cinema, tinha o pipoqueiro, tinha aqueles cartazes, não é? O senhor lembra? Sim. Fale um pouco sobre isso. Eu tenho 33 anos, então eu peguei esse tempo já, não digo em decadência do cinema, mas nos anos 80 era comum ainda nós termos muitas salas de cinema. E hoje a maioria das pessoas conhece o cinema no shopping. Só que os cinemas, na época, até meados dos anos 90, era mais democrático. As pessoas não precisavam entrar no shopping center para ver um filme, então havia os cinemas de rua. E você citou uma coisa bem legal, os cartazes. Hoje em dia existem profissões que estão se perdendo, né? Por exemplo, o alfaiate, o sapateiro, são profissões que estão decaindo. E uma profissão muito legal que existia quando haviam salas de cinema de rua era o pintor de cartazes de filme. Então eram cartazes gigantes de 2 metros, 3 metros, e às vezes o pintor gostava de fazer o cartaz no exterior do cinema para que as pessoas vissem o filme que ia ser exibido. Ele fazendo o cartaz. Os cartazes gigantes. É uma profissão rara, mas que existe ainda, principalmente na Índia, em que a indústria do cinema é extremamente poderosa e ainda existe essa profissão do pintor de cartaz de cinema. No Brasil ainda tem, mas é raro. É a mesma coisa que encontrar o lambe-lambe, que é aquele fotógrafo de rua. Então são profissões que se perdem, uma nostalgia que os mais novos precisam pesquisar, usar a internet para entender como funcionava o cinema há 30, 40 anos atrás. Nossa, o senhor me fez voltar no tempo, viu, professor Castro? Viu? E no Brasil, quais foram assim as grandes bilheterias, os filmes que fizeram muito sucesso? Então tá, vamos fazer de novo uma retrospectiva, mas que boa parte das pessoas vão saber do que a gente está falando. Sim. Se nós pegarmos o exemplo de um grande cineasta brasileiro, que ele fazia tudo, ele tinha um estúdio próprio, era um comediante, alguns falam que ele era o Carlitos brasileiro, o Charlie Chaplin brasileiro, o Amácio Mazzaropi, mais conhecido como Jeca Tatu. Ele fez mais de 40 filmes e todos os filmes dele, quando eram lançados, simplesmente lotava-se todas as sessões. As multidões faziam filas, às vezes quilométricas, para poder assistir aos filmes do Mazzaropi. Outro exemplo legal, um pouco mais recente, é dos Trapalhões, dos anos 80. Lotavam sala de cinema também. Os Trapalhões, eu adorava. Mussum, Dedé, Didi, Zacarias. Bons tempos, bons tempos. Bom, professor, e agora? Para onde o senhor acha que vai o cinema? Porque agora nós temos, né, a câmera digital, qualquer um está gravando com um celular, com uma câmera. Como é que está o cinema agora?